Já imaginou abrir a porta de casa em meio a uma tempestade para um estranho, sem saber que aquele gesto simples mudaria o rumo da sua vida para sempre? Pega o lencinho, mas antes, comenta de onde você está assistindo. Vamos viver juntos essa história de amor marcante. A chuva martelava o telhado de zinco da pequena casa como balas perdidas numa guerra silenciosa. Raquel Torres pressionou as mãos contra os ouvidos, tentando abafar o som ensurdecedor que ecoava pela modesta construção de 2 cômodos onde vivia há 3 anos. Aos 24 anos, ela havia aprendido que tempestades sempre traziam más notícias, e desta vez não seria diferente. A água já começava a se infiltrar pelas frestas da porta da frente, formando pequenos riachos que serpenteavam pelo piso de cimento queimado. Raquel correu até a cozinha, pegou todos os panos que conseguiu encontrar e começou a barrar a entrada da água, sabendo que seria uma batalha perdida. O rádio velho chiava no canto da sala, alternando entre estática e fragmentos de notícias alarmantes sobre o nível dos rios da região. As autoridades recomendam que moradores das áreas de risco se desloquem para abrigos temporários. A voz do locutor era quase inaudível entre os ruídos da tempestade. Raquel riu amargamente. Abrigos temporários para quem? Ela não tinha família para recorrer, não tinha dinheiro para hotel e definitivamente não tinha para onde ir. Seus pais morreram num acidente de carro quando ela tinha 19 anos, deixando apenas dívidas e uma filha despreparada para enfrentar o mundo sozinha. Desde então, cada dia era uma luta para manter a cabeça acima da água, literalmente, neste caso. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana, e aos fins de semana vendia salgados na feira livre do centro da cidade. Cada centavo era contado, cada refeição planejada, cada sonho adiado para um futuro incerto. A casa onde morava era alugada, um pequeno imóvel nos fundos de uma propriedade maior, longe do centro, onde o aluguel cabia no seu orçamento apertado. O vento uivava como um animal ferido, balançando as paredes frágeis da construção. Raquel verificou pela 3ª vez se todas as janelas estavam bem fechadas e se os poucos objetos de valor, uma foto dos pais, alguns livros herdados da mãe e um pequeno baú com suas únicas joias, estavam em lugar seguro, longe da umidade crescente. Ela se dirigiu ao quarto e pegou uma muda de roupa seca, colocando tudo numa sacola plástica. Se a situação piorasse, pelo menos teria algo para vestir. Foi então que ouviu, entre os rugidos da tempestade, um som diferente. Passos. Alguém caminhava do lado de fora, lutando contra a chuva e o vento. Raquel congelou. Quem seria louco o suficiente para estar andando na rua numa tempestade dessas? Ladrões? Não fazia sentido. Não havia nada de valor para roubar numa região como aquela, especialmente com o tempo fechado. Talvez fosse algum vizinho em apuros procurando ajuda. As batidas na porta foram firmes, insistentes. Raquel hesitou por um momento, olhando pela fresta da cortina, mas a chuva e a escuridão tornavam impossível distinguir quem estava do outro lado. Sua natureza compassiva falou mais alto que o medo. Se alguém estava batendo na sua porta numa noite como aquela, certamente precisava de ajuda. "Quem é?" gritou, aproximando-se da porta, mas mantendo distância suficiente para correr se necessário. "Por favor." A voz masculina chegou abafada pela tempestade. "Meu carro quebrou aqui na frente. Preciso me abrigar até a chuva passar." Raquel mordeu o lábio inferior, dividida entre a prudência e a compaixão. Olhou novamente pela fresta da janela e conseguiu distinguir a silhueta de um homem alto, completamente encharcado, curvado contra a força do vento. Ao fundo, mal conseguia enxergar o formato escuro de um veículo parado na estrada de terra que passava em frente à sua casa. "Tem documento de identidade?" perguntou, ainda relutante em abrir a porta. "Tenho sim. Posso mostrar quando você abrir, por favor, estou encharcado." A voz soava desesperada, mas não ameaçadora. Raquel respirou fundo e tomou sua decisão. Tirou a trava da porta e a abriu apenas o suficiente para que o homem pudesse entrar, fechando-a rapidamente em seguida. Quando se virou para encarar o desconhecido, ficou momentaneamente sem palavras. Mesmo encharcado e com os cabelos escorridos grudados na testa, era impossível não notar que se tratava de um homem excepcionalmente atraente. Alto, de ombros largos, com traços marcantes
que sugeriam descendência europeia. Seus olhos escuros a fitavam com uma mistura de gratidão e algo mais que ela não conseguiu identificar. Muito obrigado, disse ele, tirando um documento do bolso interno do paletó molhado. Christian Rubio. Sinto muito por incomodá-la numa noite como esta. Raquel pegou a carteira de identidade e examinou rapidamente. A foto conferia o nome também. Christian Rubio, 32 anos, solteiro. Devolveu o documento e finalmente se apresentou. Raquel Torres. Não se preocupe, não posso deixar ninguém na chuva assim. Ela apontou para uma toalha pendurada numa cadeira. Pode se secar, vou fazer um chá para esquentar. Enquanto Christian se secava, Raquel observou discretamente suas roupas. Mesmo molhadas, era óbvio que se tratavam de peças caras. O paletó era de um tecido fino, a camisa de algodão egípcio, o relógio no pulso, parecia ser de uma marca suíça. O que um homem assim estava fazendo numa estrada de terra no meio de uma tempestade? Posso perguntar o que o trouxe até aqui? Questionou ela, colocando água para ferver num fogão a gás pequeno. Christian hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Estava voltando de uma reunião de negócios em Campos do Sul. Peguei um atalho que conhecia da infância, mas me perdi com essa chuva toda. O carro começou a falhar e morreu bem aqui na frente da sua casa. Era uma explicação plausível, embora Raquel notasse certa tensão na voz dele. Decidiu não insistir. Cada pessoa tinha direito aos seus segredos e ela certamente tinha os seus próprios. O chá ficou pronto e ela serviu 2 canecas, oferecendo uma ao visitante inesperado. Christian aceitou com gratidão, envolvendo as mãos grandes ao redor da caneca de porcelana simples, procurando o calor da bebida quente. Você mora sozinha aqui? Perguntou ele, olhando ao redor da casa modesta, mas impecavelmente limpa. Moro. E você? Família te esperando em casa? Não tenho família próxima, respondeu Christian, e Raquel captou uma tristeza genuína em sua voz. Meus pais morreram quando eu era mais novo. Nunca me casei. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, interrompido apenas pelos sons da tempestade lá fora. Raquel se sentou na única poltrona da sala, deixando o sofá pequeno para o convidado. Mesmo sendo um estranho, havia algo em Christian que a tranquilizava. Talvez a maneira respeitosa como se comportava, ou a sinceridade que ela percebia em seus olhos. O que você faz da vida, Raquel? A pergunta veio acompanhada de um sorriso genuíno. Trabalho com limpeza e vendo salgados nos fins de semana, respondeu ela sem constrangimento. Não é muito glamuroso, mas pago minhas contas. Christian assentiu com respeito, sem demonstrar julgamento ou pena, algo que Raquel apreciou imensamente. Muitas pessoas reagiam com desconforto quando ela falava sobre seu trabalho, como se ter uma profissão humilde fosse motivo de vergonha. E você, o que faz? Perguntou ela em retorno. Trabalho com negócios, import e export, principalmente. Novamente, Raquel percebeu que ele estava sendo vago, mas não insistiu. A conversa fluiu naturalmente pelos próximos minutos. Christian demonstrou interesse genuíno pela vida de Raquel, fazendo perguntas sobre seus sonhos e aspirações. Ela, por sua vez, descobriu que ele era bem viajado, culto e surpreendentemente fácil de conversar. Sempre quis estudar administração, confessou Raquel em dado momento. Tenho alguns livros de gestão que herdei da minha mãe. Ela trabalhava como secretária executiva antes de se casar. Leio sempre que posso, mas nunca tive condições de fazer uma faculdade. E por que não faz agora? Existem cursos noturnos, programas de financiamento. Raquel riu baixinho, sem amargor. Quando se ganha o que eu ganho, cada centavo tem destino certo. Não sobra nada para investimentos a longo prazo. Christian ficou pensativo, como se estivesse processando informações importantes. Raquel se levantou para servir mais chá, e quando voltou, encontrou-o olhando uma foto emoldurada dos seus pais. Eles parecem ter sido pessoas especiais, comentou ele, devolvendo cuidadosamente a foto ao seu lugar. Eram. Meu pai era mecânico e minha mãe secretária. Pessoas simples, mas que sempre me ensinaram sobre dignidade, honestidade e compaixão. São valores que procuro manter vivos. A admiração no olhar de Christian era inegável. São valores raros hoje em dia. Lá fora, a tempestade começou a diminuir gradualmente. O som da chuva no telhado passou de marteladas violentas para um tamborilar mais suave, e o vento perdeu parte de sua força destrutiva.
Acho que o pior já passou, observou Raquel olhando pela janela. Parece que sim. Christian se levantou, verificando o celular que havia colocado para secar numa mesa. Vou tentar ligar para um reboque. Não quero abusar mais da sua hospitalidade. Não está abusando de nada, disse Raquel sinceramente. Foi bom ter companhia numa noite como esta. Normalmente fico sozinha aqui, ouvindo os barulhos da tempestade e imaginando o pior. Christian a encarou com intensidade. Você não tem medo de morar sozinha num lugar isolado como este? Tenho, admitiu ela. Mas medo não paga aluguel. A gente faz o que precisa fazer para sobreviver. Essa resposta pareceu tocá-lo profundamente. Christian ficou em silêncio por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Finalmente, guardou o celular no bolso. O sinal ainda está ruim. Talvez seja melhor esperar até amanhecer. Raquel concordou. Você pode ficar no sofá se não se incomodar. Vou buscar um cobertor. Ela foi ao quarto e pegou seu único cobertor extra. Um edredom simples que tinha ganhado de uma das patroas no ano anterior. Quando voltou, encontrou Christian olhando pela janela, perdido em pensamentos. Está tudo bem? Perguntou ela, estendendo o cobertor. Sim, só estava pensando... Ele se virou para encará-la. Raquel, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já se arrependeu de alguma escolha que fez na vida? A pergunta a pegou desprevenida. Raquel pensou por um momento antes de responder. Não acredito em arrependimentos. Acredito em lições. Cada escolha que fiz me trouxe até aqui. E aqui pode não ser perfeito, mas me orgulho de quem me tornei. E você? Christian sorriu de uma forma que ela ainda não havia visto. Um sorriso melancólico, carregado de experiências não compartilhadas. Eu me arrependo de muita coisa. De escolhas que fiz por orgulho, por ganância, por medo. Mas hoje não me arrependo de estar aqui. Havia algo na forma como ele disse essas palavras que fez o coração de Raquel acelerar ligeiramente. Ela desviou o olhar, de repente consciente da intimidade do momento. Dois estranhos compartilhando confissões numa noite de tempestade. Bom, eu vou deixar você descansar, disse ela, dirigindo-se ao quarto. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Raquel, chamou ele quando ela já estava na soleira da porta. Obrigado, não só pelo abrigo, mas por me lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Ela sorriu. Boa noite, Christian. Boa noite. Raquel fechou a porta do quarto e se deitou na cama estreita, mas o sono não veio facilmente. Do outro lado da parede fina, podia ouvir Christian se movimentando, acomodando-se no sofá pequeno. Havia algo naquele homem que a intrigava, uma contradição entre sua aparência sofisticada e uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Quem era Christian Rubio realmente? Por que estava dirigindo sozinho numa estrada de terra, no meio de uma tempestade? E por que ela sentia que este encontro fortuito mudaria sua vida de alguma forma? Lá fora, os últimos rumores da tempestade se perderam na distância, deixando apenas o som suave da chuva fina que ainda caía. Dentro da pequena casa, duas almas solitárias encontraram um breve refúgio, uma na generosidade do outro, outra na simplicidade genuína de um coração puro. Nenhum dos dois imaginava que aquela noite marcaria o início de uma história que testaria tudo em que acreditavam sobre amor, perdão e segundas chances. O destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Planos que começaram a se desenrolar no exato momento em que Raquel Torres abriu sua porta para um estranho numa noite de tempestade. O amanhecer chegou suave após a violência da noite anterior. Raquel acordou com o cheiro de café sendo preparado e vozes vindas da cozinha. Por um momento, confusa entre o sono e a vigília, imaginou estar sonhando. Então se lembrou. Christian Rubio, o homem da tempestade, ainda estava em sua casa. Vestiu rapidamente uma camiseta limpa e saiu do quarto, encontrando-o na pequena cozinha, mexendo numa panela no fogão. Ao lado, sobre a mesa, havia uma sacola de papel com pães frescos, frutas e outros itens que definitivamente não estavam ali na noite anterior. Bom dia, disse ela, ainda processando a cena. De onde veio isso tudo? Christian se virou com um sorriso. Bom dia, acordei cedo e caminhei até a cidade. É mais perto do que imaginei. Trouxe algumas coisas para o café da manhã. É o mínimo que posso fazer depois da sua hospitalidade. Raquel se aproximou da sacola, impressionada com a variedade e qualidade dos itens. Pães artesanais, geleia francesa, frutas frescas, café especial.
produtos que ela só via de longe no supermercado, sempre fora do seu orçamento. Não precisava ter feito isso, disse ela tocada pelo gesto, mas também ligeiramente desconfortável. Deve ter custado uma fortuna. Não se preocupe com isso, respondeu Christian, servindo o café. Na verdade, queria conversar com você sobre algo. Raquel sentou à mesa, aceitando a xícara que ele ofereceu. O café era incomparavelmente melhor que o pó barato que costumava comprar, e ela não conseguiu disfarçar o prazer ao saboreá-lo. Conte-me mais sobre sua vida, pediu Christian sentando-se à sua frente. Você mencionou ontem que perdeu seus pais jovem. Havia algo na forma como ele fez a pergunta, gentil, mas determinada, que a encorajou a falar. Raquel raramente compartilhava sua história com estranhos, mas Christian tinha uma forma de fazer com que se sentisse segura. Tinha 19 anos quando eles morreram, começou ela, olhando pela janela da cozinha. Foi num acidente na rodovia. Papai dirigia, voltávamos de uma festa de casamento de uns primos no interior. Começou a chover, a pista estava escorregadia. Ela parou por um momento, respirou fundo e continuou. Eu era a única filha. Sempre fui muito protegida. Nunca precisei me preocupar com dinheiro ou responsabilidades. Papai era mecânico, tinha uma pequena oficina e mamãe trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade. Não éramos ricos, mas nunca faltou nada. Christian escutava atentamente, sem interromper. Depois do funeral, descobri que eles tinham dívidas. A oficina do papai não ia bem há alguns meses. Ele estava pagando financiamentos de equipamentos. Mamãe não sabia. Ele escondia isso dela para não preocupá-la. Tive que vender tudo. A casa, os móveis, o carro. Sobrou apenas o suficiente para quitar as dívidas e me manter por alguns meses. E aí? Aí aprendi o que era o mundo real, disse ela com um sorriso triste. Descobri que educação de menina de classe média não me preparou para lavar banheiros ou trabalhar em pé 12 horas seguidas. Mas também descobri que sou mais forte do que imaginava. Raquel se levantou e foi buscar a foto dos pais que Christian havia admirado na noite anterior, trazendo-a para a mesa. Esta foto foi tirada um mês antes do acidente. Eles estavam planejando uma segunda lua de mel para comemorar os 25 anos de casamento. Papai tinha até começado a economizar secretamente para a viagem. Christian pegou a foto delicadamente, observando o casal feliz ao lado de uma Raquel mais jovem e visivelmente despreocupada. Eles parecem ter sido pessoas felizes, e você era claramente muito amada. Era, e isso me deu força para continuar. Eles me criaram com valores sólidos, honestidade, trabalho duro, compaixão. Quando tudo desmoronou, foram esses valores que me sustentaram. E os primeiros anos sozinha, como foi? Raquel riu baixinho, mas sem humor. Terríveis. Morei primeiro numa pensão no centro da cidade, dividindo o quarto com outras 2 meninas. Uma delas estava envolvida com drogas, a outra com homens casados. Saí de lá o mais rápido possível. Ela se serviu de um pão passando a geleia francesa, um luxo que nunca havia experimentado antes. Depois aluguei um quartinho nos fundos de uma casa de família. A dona era uma senhora viúva chamada Dona Alzira. Foi minha primeira experiência com pessoas de classe social diferente da minha. Como assim? Dona Alzira era particular. Tinha regras para tudo. Não podia receber visitas, não podia usar a cozinha depois das 9 da noite, não podia lavar roupa no domingo. Pagava aluguel caro por um espaço que mal cabia uma cama e um armário. Raquel pausou, lembrando-se daqueles dias difíceis. Mas foi lá que conheci Dona Mercedes, a vizinha. Uma senhora negra que trabalhava como doméstica há 40 anos, em casas de família rica. Foi ela quem me ensinou os truques do ofício, como limpar melhor, como lidar com patrões difíceis, como economizar cada centavo. Ela ainda faz parte da sua vida? Infelizmente não, morreu 2 anos atrás de câncer. Não tinha família próxima, então eu cuidei dela nos últimos meses. Foi ela quem me deixou os livros de administração que mencionei ontem. Tinha sonhado em abrir uma empresa de limpeza própria, mas nunca conseguiu juntar o dinheiro necessário. Christian ficou pensativo. E as pessoas para quem você trabalha agora? Como elas a tratam? A pergunta despertou memórias que Raquel preferia manter enterradas. Ela hesitou por um momento. A maioria é respeitosa, mas tem algumas... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Tem algumas que te fazem sentir como se você fosse invisível, como se você não fosse uma pessoa de verdade. Pode dar exemplo?
Raquel suspirou. Dona Teresa, uma das casas onde trabalho. Ela nunca me chama pelo nome, sempre menina ou você aí. Deixa bilhetes com ordens em tom grosseiro. Reclama de tudo mesmo quando faço exatamente o que ela pediu. Uma vez me acusou de roubar um brinco que ela própria havia perdido. Só me pediu desculpas uma semana depois, quando encontrou a joia no carro. A raiva contida na voz de Christian a surpreendeu. E você continua trabalhando para ela? Preciso do dinheiro, respondeu Raquel simplesmente. E aprendi a não levar para o pessoal. Algumas pessoas são assim, não conseguem ver além das aparências ou das classes sociais. Isso não justifica a falta de respeito. Não justifica, mas é a realidade. E eu aprendi a encontrar dignidade no meu próprio trabalho, independente de como os outros me veem. Christian a olhou com uma admiração que ela não conseguiu interpretar completamente. Havia algo mais além de respeito em seus olhos, algo parecido com culpa. E os sonhos? Perguntou ele. Além da administração, que outros planos você tem? Raquel sorriu, desta vez com genuína alegria. Muitos. Quero ter minha própria empresa de limpeza, como Dona Mercedes sonhava. Não apenas uma pessoa trabalhando sozinha, mas uma equipe, com salários justos, equipamentos adequados, treinamento profissional. Mostrar que trabalho doméstico pode ser uma profissão respeitada e bem remunerada. É um sonho bonito e realizável. Já calculei tudo. Quanto precisaria para começar? Que tipo de cliente focar? Como estruturar os serviços? Só preciso do capital inicial. Quanto seria necessário? A pergunta foi feita de forma casual, mas Raquel percebeu uma intensidade diferente na voz dele. Uns 15 mil reais para começar pequena. Equipamentos básicos, registro da empresa, capital de giro para os primeiros meses. É muito dinheiro para quem ganha o que eu ganho, mas não é impossível. Só vai demorar alguns anos para juntar. Christian assentiu, fazendo cálculos mentais que ela não conseguia acompanhar. E na vida pessoal? Já houve alguém especial? Raquel corou ligeiramente. Houve um rapaz anos atrás. João Carlos, um colega de escola que reencontrei depois da morte dos meus pais. Namoramos por quase 2 anos. O que aconteceu? Ele não conseguia aceitar minha nova vida. Quando me conheceu na escola, eu era a filha do mecânico que tinha carro próprio e roupas bonitas. Quando nos reencontramos, eu era a faxineira que morava numa pensão. Ele dizia que me ajudaria a voltar a ser alguém na vida, como se eu tivesse deixado de ser alguém. A mágoa antiga ainda estava presente em sua voz. No final, descobri que ele estava saindo comigo escondido, envergonhado de me apresentar para os amigos novos dele. Quando confrontei, ele disse que estava apenas esperando eu me reerguer para assumir o relacionamento publicamente. Você terminou com ele. Na mesma hora. Não aceito ser segredo de ninguém. Prefiro ficar sozinha a ficar com alguém que se envergonha de mim. Fez certo, disse Christian com convicção. Qualquer homem deveria se orgulhar de ter uma mulher como você. O comentário a pegou desprevenida. Raquel o encarou, procurando sinais de que ele estava apenas sendo educado, mas a sinceridade em seus olhos era inegável. Obrigada, murmurou ela, sentindo um calor estranho se espalhando pelo peito. Christian desviou o olhar, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Levantou-se abruptamente e foi até a janela. Raquel, posso fazer uma pergunta que pode soar estranha? Claro. Se alguém aparecesse na sua vida hoje oferecendo uma oportunidade de mudar tudo, de realizar seus sonhos, de ter a vida que você merece, mas essa pessoa tivesse um passado complicado, você daria uma chance? A pergunta era tão específica que Raquel sentiu um frio na barriga. Depende do que você quer dizer com complicado. Alguém que já fez escolhas ruins, que já magoou pessoas, que está tentando se redimir, mas carrega um peso muito grande nas costas. Raquel o estudou cuidadosamente. Christian estava tenso, as mãos fechadas em punhos, olhando fixamente pela janela, como se estivesse lutando consigo mesmo. Christian, o que você está tentando me dizer? Ele se virou lentamente e ela viu uma vulnerabilidade crua em seu rosto. Estou tentando dizer que nem todo mundo é quem parece ser à primeira vista. E que às vezes, quando encontramos alguém especial, temos medo de que a verdade sobre nós mesmos arruíne tudo. O coração de Raquel disparou. Havia algo acontecendo ali, algo maior do que uma simples conversa matinal entre 2 estranhos. A verdade sobre você mesmo. Christian respirou fundo como se estivesse reunindo coragem para um mergulho perigoso.
Mas antes que pudesse responder, o som de um carro se aproximando os interrompeu. Ambos olharam pela janela e viram um SUV preto parando ao lado do carro quebrado de Christian. Meu reboque chegou, disse ele, mas sua voz carregava mais alívio do que satisfação, como se tivesse acabado de receber uma escapatória providencial. 2 homens desceram do SUV. Um deles, obviamente, um motorista, outro vestido com um terno caro que destoava completamente do ambiente rural. Raquel os observou através da janela, notando como se comportavam com deferência em relação a Christian quando ele saiu para cumprimentá-los. Senhor Rubio, ouviu um deles dizer, conseguimos o mecânico. Seu veículo estará pronto em algumas horas. Senhor Rubio, Raquel murmurou para si mesma. Havia uma formalidade no tratamento que não combinava com a história de um executivo comum que havia se perdido numa estrada rural. Christian voltou para dentro da casa, visivelmente desconfortável. Tenho que ir, disse ele, evitando o olhar dela. Obrigado por tudo, Raquel. Você não faz ideia de quanto essa noite significou para mim. Christian, espera, disse ela, tocando seu braço. Aquela conversa, você ia me contar alguma coisa importante. Ele a encarou por um longo momento, como se estivesse memorizando seu rosto. Talvez seja melhor deixar algumas coisas no passado, disse ele finalmente. Você é uma pessoa boa, Raquel. Merece coisas boas na vida. E eu... Você o quê? Eu talvez não seja a pessoa certa para fazer parte dessas coisas boas. Antes que ela pudesse responder, Christian se dirigiu à porta. Na soleira, virou-se uma última vez. Se alguém vier procurar por você, perguntando sobre mim, diga que não sabe de nada, por favor. E então ele se foi, deixando Raquel sozinha com mais perguntas do que respostas e um coração inexplicavelmente partido por alguém que conhecera há menos de 24 horas. Enquanto assistia o SUV desaparecer na estrada de terra, Raquel tocou inconscientemente o local onde Christian havia tocado seu braço. Havia algo sobre aquele homem, algo que despertava nela sentimentos que havia enterrado depois da traição de João Carlos. Mas quem era Christian Rubio realmente? Por que homens de terno o tratavam com tanta deferência? E por que ela sentia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre? Na mesa da cozinha, ao lado da xícara de café ainda morna, havia um envelope branco que não estava lá antes. Com mãos trêmulas, Raquel o abriu e encontrou uma nota manuscrita em letra elegante. Raquel, obrigado por me mostrar que ainda existe bondade pura no mundo. Use isso para começar a construir seus sonhos. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. CR. Dentro do envelope havia um cheque no valor de R$20.000. Raquel caiu na cadeira, olhando incrédula para o papel em suas mãos. Era mais dinheiro do que ela via junto em anos de trabalho. Era a quantia exata que precisava para começar sua empresa dos sonhos. E mais um pouco. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Uma mistura de gratidão, confusão e uma estranha sensação de perda. Quem quer que fosse Christian Rubio, ele havia acabado de mudar sua vida completamente. Mas por quê? E por que ela sentia que, apesar do presente generoso, havia perdido algo muito mais valioso quando ele saiu pela porta? Do lado de fora, o sol brilhava sobre a paisagem lavada pela chuva da noite anterior, prometendo um novo dia. Para Raquel Torres, seria realmente um novo começo, mas ela ainda não sabia que o preço desse recomeço seria descobrir verdades sobre o homem que salvou seus sonhos, que testariam tudo em que ela acreditava sobre redenção e perdão. 3 meses se passaram desde a noite da tempestade, e a vida de Raquel Torres havia mudado completamente. O cheque de Christian Rubio não apenas permitiu que ela realizasse seu sonho de abrir a própria empresa, mas também trouxe uma transformação que ia muito além do aspecto financeiro. Torres Limpeza Profissional ocupava agora uma pequena sala comercial no centro da cidade, com equipamentos modernos, uniformes padronizados e um sistema de agendamento que impressionava os clientes. Raquel havia contratado 2 funcionárias. Márcia, uma mulher de 40 anos com experiência em limpeza residencial, e Júlia, uma jovem mãe solteira que precisava de um emprego com horário flexível. Naquela manhã de quinta-feira, Raquel revisava a agenda da semana quando o telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas a voz feminina do outro lado soava refinada e ligeiramente impaciente. Alô, é da Torres Limpeza? Preciso de um serviço urgente para amanhã. Uma festa foi cancelada e minha casa está uma bagunça. Podem atender?
Claro, senhora, posso anotar seu endereço e agendar uma visita para fazer o orçamento? Não há tempo para isso. É para amanhã de manhã. Rua das Magnólias, 847, Condomínio Jardins do Vale. Pergunte por Dona Patrícia Vasconcelos. Raquel conhecia o condomínio, um dos mais exclusivos da cidade, onde morava a elite local. Seria um excelente cliente para conquistar. Perfeito, Dona Patrícia. Estaremos lá às 8 da manhã. Ótimo. Ah, e tragam equipamentos para limpeza de piscina também. Vai ser um serviço completo. Depois de desligar, Raquel sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Se conseguisse impressionar uma cliente daquele nível social, poderia abrir portas para todo o condomínio. Ligou para Márcia e Júlia, organizando a equipe e os equipamentos necessários. Na manhã seguinte, as três chegaram pontualmente aos Jardins do Vale. O condomínio era ainda mais impressionante do que Raquel imaginava. Casas enormes com jardins impecáveis, ruas arborizadas e uma segurança ostensiva na portaria. A casa de Dona Patrícia era uma mansão de 2 andares com arquitetura moderna, piscina e um jardim que mais parecia um parque particular. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, elegantemente vestida mesmo no meio da manhã, as recebeu na porta. Vocês devem ser da empresa de limpeza. Cheguem, por favor. Como podem ver, preciso de um milagre. Raquel olhou ao redor e ficou confusa. A casa estava impecável. Não havia qualquer sinal de festa ou bagunça. Era como se estivesse sendo testada. Dona Patrícia, desculpe, mas não estou vendo onde... Ah, querida, interrompeu a mulher com um sorriso que não chegou aos olhos. A bagunça está toda lá fora, ao redor da piscina. Venham, vou mostrar. Elas seguiram Dona Patrícia através da casa luxuosa até o quintal. A área da piscina era deslumbrante, com um deck de madeira, área gourmet completa e uma vista privilegiada para as montanhas. E estava absolutamente limpa. Não entendo, disse Raquel, cada vez mais desconfiada. Onde exatamente a senhora precisa de limpeza? Dona Patrícia sorriu novamente, desta vez com um tom malicioso. Na verdade, minha querida, você foi recomendada por um amigo muito especial. Alguém que falou maravilhas do seu trabalho. Antes que Raquel pudesse perguntar de quem se tratava, uma voz masculina familiar ecoou atrás dela. Olá, Raquel. Ela se virou lentamente, o coração disparando. Christian Rubio estava parado na entrada da área gourmet, vestindo um terno impecável e um sorriso cauteloso. Estava ainda mais bonito do que ela lembrava, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma tensão que não estava presente na noite da tempestade. Christian, murmurou ela, lutando para processar a situação. O que você está fazendo aqui? Eu pedi para Patrícia entrar em contato com você, disse ele aproximando-se devagar. Queria ver como estava, saber se o dinheiro a ajudou. Raquel sentiu as bochechas queimarem de constrangimento e raiva. Você me enganou, isso não é um trabalho real. Não, admitiu ele. Não é, mas eu precisava te ver novamente. Dona Patrícia, que observava a cena com interesse óbvio, se intrometeu. Bem, agora que vocês se reencontraram, vou deixá-los conversarem. Christian, use a casa à vontade. E saiu deixando-os sozinhos. Raquel olhou para Márcia e Júlia, que pareciam tão confusas quanto ela. Meninas, podem aguardar na van. Isso vai demorar alguns minutos. Quando ficaram sozinhos, um silêncio pesado se estabeleceu. Christian parecia estar escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você está brava, observou ele. Estou confusa, corrigiu Raquel. Por que toda essa encenação? Por que não ligou diretamente? Porque não sabia se você quereria me ver. E por que... Ele hesitou. Porque nossa situação é complicada. Que situação? Não temos uma situação, Christian. Você apareceu na minha casa numa noite de tempestade. Conversamos. Você foi embora deixando um cheque. Isso não é uma situação. Isso é caridade. A palavra saiu com mais amargura do que ela pretendia, e viu Christian recuar como se tivesse sido esbofeteado. Não foi caridade, disse ele firmemente. Foi gratidão, admiração. Você me mostrou algo que eu havia esquecido que existia. E o que seria? Bondade genuína, generosidade sem interesse, dignidade na simplicidade. Ele se aproximou mais. Você me salvou naquela noite, Raquel, não apenas da tempestade, de mim mesmo. Apesar da raiva, Raquel sentiu seu coração amolecer ligeiramente. Havia uma sinceridade crua na voz dele que era difícil de ignorar. Eu não entendo. Quem é você realmente, Christian?
Por que homens de terno te tratam como se você fosse importante? Por que sua amiga mora numa mansão? Por que você tem 20 mil reais para dar para uma estranha? Christian suspirou profundamente, passando as mãos pelo cabelo. Essa é a conversa que não consegui ter com você naquela manhã. A verdade é que eu estava tentando reunir coragem para contar. Então conte agora. Meu nome completo é Christian Rubio Vasconcelos. Sou herdeiro da Vasconcelos Holdings, um conglomerado de empresas que meu avô construiu. Patrícia é minha madrinha. Na verdade, é irmã do meu pai. Raquel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Vasconcelos Holdings, ela conhecia o nome. Era uma das maiores empresas do estado, com negócios que iam desde construção civil até importação. Você é rico? Muito rico, confirmou ele sem orgulho na voz. E muito infeliz. Infeliz por quê? Christian se dirigiu a uma das cadeiras ao redor da piscina, gesticulando para que ela se sentasse também. Raquel hesitou, mas finalmente aceitou. Minha família tem dinheiro há 3 gerações, Raquel. Cresci num mundo onde as pessoas se aproximam de você pelo que você tem, não pelo que você é. Onde cada amizade é interesseira, cada relacionamento é calculado. Deve ser muito difícil, disse ela com ironia. Sei que é difícil para você entender. Para alguém que luta para sobreviver, problemas de rico devem parecer bobagem. Não foi isso que eu quis dizer, retratou Raquel, genuinamente arrependida do tom sarcástico. Continue. Me casei aos 26 anos com uma mulher que minha família aprovou. Isabela Montenegro, filha de outro empresário importante. Foi um casamento arranjado, disfarçado de história de amor. Raquel sentiu uma pontada estranha ao ouvir sobre a ex-esposa. O que aconteceu? Isabela me traiu com meu melhor amigo, que também era meu sócio em alguns negócios. Descobri que eles estavam juntos há 2 anos, planejando se casar depois que conseguissem uma parte significativa da minha herança no divórcio. Sinto muito. Não sinta. Foi uma lição necessária. Me mostrou que eu estava vivendo uma mentira, cercado de pessoas que só viam minha conta bancária. Christian se levantou e caminhou até a borda da piscina, olhando a água cristalina. Depois do divórcio, me tornei amargo, cínico. Parei de confiar nas pessoas, parei de acreditar que alguém poderia me querer pelo que eu realmente sou. Me isolei, mergulhei no trabalho, construí muros ao meu redor. E aquela noite da tempestade, eu estava voltando de uma reunião onde fechei um negócio que vai despejar 300 famílias de suas casas para construir um shopping center. Negócio lucrativo, legal, mas moralmente questionável. Ele se virou para encará-la. Estava me sentindo particularmente vazio quando meu carro quebrou. Raquel começou a entender onde a história estava levando. E então você bateu na minha porta. E uma mulher que mal me conhecia me recebeu em sua casa, dividiu comigo sua comida, seu teto, sua companhia, sem me pedir nada em troca, sem nem saber meu sobrenome. Você mentiu sobre quem era. Menti, porque queria, por algumas horas, ser tratado como uma pessoa normal. E você me deu isso. Ele se aproximou novamente. Naquela noite, conversando com você, me lembrei de quem eu era antes de toda a amargura. Me lembrei que era possível ser bom, ser genuíno. Raquel processou suas palavras em silêncio. Havia muito mais nessa história. Ela sentia isso. Por que está me contando isso agora? Por que não consegui te esquecer? Porque nestes 3 meses pensei em você todos os dias. Porque quero uma chance de conhecê-la melhor, mas desta vez sendo honesto sobre quem eu sou e quem você é. Sou um homem rico que se perdeu pelo caminho e encontrou uma razão para querer se encontrar novamente. Sou alguém que cometeu erros, que magoou pessoas, mas que quer tentar ser melhor. Raquel se levantou também, sentindo a necessidade de colocar distância entre eles. Christian, você vive num mundo completamente diferente do meu. Você tem mansões, empresas, responsabilidades que não posso nem imaginar. Eu tenho uma empresa de limpeza com 2 funcionárias. E daí? E daí que somos de planetas diferentes. Você pode brincar de ser normal por algumas horas, mas no final sempre vai voltar para o seu mundo. E eu vou continuar no meu. Não precisa ser assim. Precisa sim, porque eu aprendi da pior forma possível que não posso ser um experimento na vida de ninguém. Já fui o passatempo de alguém que se envergonhava de mim. Não vou repetir esse erro. Christian a encarou com intensidade. Eu jamais me envergonharia de você, Raquel. Jamais. Talvez não conscientemente,
Mas quando seus amigos ricos conhecerem a faxineira que você está namorando, quando sua família descobrir que você está interessado numa mulher que ganha em um mês o que você gasta numa noite, você vai ver as coisas de forma diferente. Você está julgando a situação antes mesmo de me dar uma chance. Estou me protegendo. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro através do abismo social que os separava. O dinheiro que você me deu, disse Raquel finalmente. Vou devolver. Não aceito de volta. Então vou doar para a caridade. Não posso construir meus sonhos em cima do que quer que isso seja entre nós. É orgulho? É dignidade. É não me sentir em dívida com ninguém. Christian riu baixinho, mas sem humor. Sabe o que é irônico? Minha ex-esposa me acusava de ser fechado demais, de não me entregar. E agora você está fazendo a mesma coisa, se protegendo tanto que não deixa nada acontecer. A comparação a atingiu como um soco no estômago. Não me compare com sua ex-esposa. Não estou comparando. Estou tentando entender por que duas pessoas que claramente se importam uma com a outra estão desperdiçando uma oportunidade por medo. Eu não disse que me importo com você. Não precisou dizer. Está nos seus olhos desde que me viu aqui. Raquel desviou o olhar, sabendo que ele estava certo. Desde o momento em que ouviu sua voz, seu coração havia disparado. Apesar de toda a confusão e raiva, a atração estava lá, mais forte do que nunca. Christian, mesmo que eu quisesse tentar, como funcionaria? Você vai me levar para jantares de negócios, me apresentar para sua família, ou eu vou ser a namorada secreta que você visita quando quer se sentir autêntico? Não sei, admitiu ele honestamente. Nunca me apaixonei por alguém de uma classe social diferente, mas sei que quero descobrir. Sei que você me faz sentir vivo de uma forma que não sentia há anos. As palavras "me apaixonei" ficaram suspensas no ar entre eles. Raquel sentiu o coração acelerar ainda mais. Você disse, se apaixonou? Christian percebeu o que havia revelado e corou ligeiramente. Sim, me apaixonei. Pela sua força, pela sua honestidade, pela forma como você ilumina qualquer ambiente onde está. Me apaixonei pela mulher que abriu sua casa para um estranho numa tempestade. Raquel fechou os olhos, lutando contra a onda de emoção que ameaçava derrubá-la. Parte dela queria correr para os braços dele e esquecer todas as complicações, mas a parte que havia aprendido a se proteger gritava alertas. Eu preciso ir, disse ela finalmente. Tenho clientes esperando. Raquel, por favor, me dê uma chance. Um encontro, uma conversa, qualquer coisa. Preciso pensar. Quanto tempo? Não sei. Talvez seja melhor deixarmos as coisas como estão. Você seguir sua vida, eu seguir a minha. Não acredito que você realmente quer isso. Raquel o encarou uma última vez, memorizando seu rosto, os olhos escuros cheios de esperança e vulnerabilidade, a linha forte da mandíbula, o modo como uma mecha de cabelo caía sobre a testa. O que eu quero e o que é melhor para mim podem ser duas coisas diferentes. E com isso ela se virou e caminhou em direção à van, deixando Christian sozinho ao lado da piscina cristalina, observando a mulher por quem se apaixonara desaparecer mais uma vez de sua vida. Mas desta vez, ele não deixaria as coisas terminarem assim. Desta vez, lutaria pelo que queria, mesmo que isso significasse provar que o amor podia superar qualquer diferença social, ou descobrir que algumas distâncias eram grandes demais para serem atravessadas. Uma semana se passou desde o encontro na casa de Dona Patrícia, e Raquel não conseguia tirar Christian da cabeça. Tentou mergulhar no trabalho, aceitar novos clientes, expandir os serviços da empresa, mas tudo parecia vazio, comparado à intensidade daqueles momentos ao lado da piscina. Naquela tarde de sexta-feira, ela estava organizando o estoque de produtos de limpeza quando Márcia entrou no escritório alguns minutos depois, encontrando Raquel com o rosto entre as mãos. "O que foi que aquela víbora disse para você?" perguntou a funcionária, sentando-se na cadeira em frente à mesa. "Nada que eu não soubesse, no fundo", murmurou Raquel, "que eu não sirvo para o mundo dele." "Bobagem. Você vale mais que qualquer patricinha mimada que eles arrumarem para aquele rapaz. Márcia, seja realista. Ela está certa em muitas coisas. Eu não sei me comportar em jantares elegantes, não falo idiomas, não tenho cultura. E daí? Você tem coração, caráter, dignidade. Isso vale mais que todas as aulas de etiqueta do mundo." Raquel sorriu tristemente. "Você fala isso porque me quer bem, mas no mundo real, o que importa é como duas pessoas se sentem uma pela outra.
O resto é firula. Antes que Raquel pudesse responder, o telefone tocou. Era Júlia ligando do celular com a voz agitada. Raquel, você precisa vir aqui na casa da dona Teresa urgente. O que aconteceu? Ela está dizendo que sumiu uma pulseira de ouro dela. Está acusando a gente de roubo. Já chamou a polícia? O sangue de Raquel gelou. Dona Teresa, a cliente que sempre a tratava mal. E agora isso, logo depois da visita de Helena Vasconcelos. Coincidência? Raquel duvidava. Estou indo para aí. Não deixem ninguém mexer nas suas coisas até eu chegar. Ela desligou e olhou para Márcia, que havia escutado tudo. A guerra começou, disse Raquel grimamente. Helena Vasconcelos não estava blefando. 20 minutos depois, Raquel chegou à casa de Dona Teresa e encontrou uma cena humilhante. Júlia estava chorando no quintal, sendo interrogada por 2 policiais, enquanto Márcia tentava manter a calma sendo revistada por uma policial feminina. Dona Teresa observava tudo com uma satisfação mal disfarçada. Ah, chegou a chefe da quadrilha, disse Dona Teresa quando viu Raquel. Sua empresa é uma vergonha. Contrato vocês para limpar minha casa e vocês me roubam. Onde exatamente a senhora perdeu a pulseira? Perguntou Raquel, mantendo a voz calma. Estava na minha cômoda do quarto. Quando voltei do salão, não estava mais lá. E essas 2 foram as únicas que estiveram no quarto hoje. Um dos policiais se aproximou de Raquel. A senhora é a responsável pela empresa? Sou. E garanto que minhas funcionárias são pessoas íntegras. Vamos precisar revistar todas vocês e seus pertences. Claro, oficial, não temos nada a lhe esconder. A revista foi humilhante, mas não encontraram nada. A pulseira simplesmente não estava com elas. Dona Teresa, disse o policial, sem evidências não podemos fazer nada. A pulseira pode ter sido perdida em outro lugar. Que absurdo! Eu sei que foi elas que pegaram. Senhora, a revistas não encontrou nada. Se aparecerem evidências, pode nos procurar. Os policiais foram embora, mas o estrago estava feito. Júlia estava traumatizada, Márcia indignada, e Raquel sabia que a notícia se espalharia rapidamente. Dona Teresa, disse Raquel antes de ir embora, a senhora tem certeza de que a pulseira estava na cômoda hoje? Absoluta, sempre deixo ela lá quando vou ao salão. E se a encontrar em outro lugar? Vai nos pedir desculpas? Se encontrar, talvez considere não processar vocês. Era exatamente o que Raquel esperava ouvir. Dona Teresa não tinha certeza de nada, apenas aproveitou uma oportunidade para causar problemas. No caminho de volta ao escritório, Júlia desabou. Raquel, não posso passar por isso de novo. Tenho uma filha pequena, não posso ficar com fama de ladra na cidade. Júlia, a verdade sempre aparece. Vamos superar isso. E se ela espalhar que somos ladras? Quem vai querer contratar a gente? Era exatamente a pergunta que Raquel estava evitando fazer a si mesma. Helena Vasconcelos havia mostrado que podia fazer a vida dela muito difícil e, aparentemente, estava cumprindo a promessa. De volta ao escritório, Raquel tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. O telefone tocou várias vezes durante a tarde, clientes cancelando serviços agendados. A notícia do roubo já estava se espalhando. Às 6 da tarde, quando estava se preparando para fechar o escritório, Christian apareceu na porta. Estava claramente agitado, os cabelos desarrumados como se tivesse passado as mãos neles várias vezes. Raquel, precisamos conversar. Se é sobre sua mãe, ela já esteve aqui. Eu sei. E também sei do que aconteceu na casa da Dona Teresa hoje. News viajam rápido nos círculos sociais da cidade. Não foi assim que fiquei sabendo. Christian entrou no escritório e fechou a porta. Minha mãe se gabou do que fez. Raquel o encarou com surpresa. Ela admitiu que orquestrou aquilo? Não em tantas palavras, mas disse que você ia aprender na marra que não devia mexer com pessoas acima da sua posição. A confirmação das suas suspeitas deveria ter trazido alívio, mas Raquel só se sentiu mais cansada. E você veio aqui para quê? Me avisar que vai piorar? Vim me desculpar, e para dizer que vou resolver isso. Como? Vou falar com Dona Teresa, esclarecer o que realmente aconteceu. Vou garantir que ela retire as acusações publicamente. E isso vai resolver? Seu problema não é com Dona Teresa, Christian. É com sua família. Sua mãe deixou muito claro que vai me destruir se eu não desaparecer da sua vida. Christian se aproximou, tentando pegar suas mãos, mas Raquel recuou. Minha mãe não manda na minha vida. Manda sim, e você sabe disso. Se não mandasse, você não teria aparecido aqui desesperado.
Apareci aqui porque não posso deixar que macroquem você por minha causa. Então não deixe. Desapareça da minha vida. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas era tarde demais para retirá-las. Viu a dor nos olhos de Christian e quase se arrependeu. É isso que você quer? É o que precisa acontecer. Sua mãe estava certa sobre uma coisa. Somos de mundos diferentes. E quando mundos diferentes se chocam, sempre quem se machuca é quem está em desvantagem. Raquel, vá embora, Christian. Volte para o seu mundo. Case com uma mulher adequada. Seja feliz. E me deixe em paz. Não vou desistir de você. Deveria, porque eu já desisti. Mentira, cada palavra era uma mentira. E ambos sabiam disso. Mas às vezes as mentiras eram necessárias para proteger o coração. Christian ficou parado por um longo momento, como se estivesse memorizando seu rosto mais uma vez. Eu te amo, Raquel, e não vou parar de te amar só porque minha família é cheia de preconceitos. O amor não é suficiente, Christian. Sua mãe também estava certa sobre isso. Ele saiu sem dizer mais nada, deixando Raquel sozinha com sua dor e suas dúvidas. Ela havia feito a coisa certa, protegido a ambos de mais sofrimento, ou havia desperdiçado a única chance de felicidade verdadeira que teria na vida. Lá fora, o sol se punha sobre a cidade, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio universo estivesse sangrando pela dor dos dois corações partidos, que não conseguiam encontrar um caminho um para o outro, através do abismo social que os separava. Mas nem Raquel nem Christian sabiam que o destino ainda não havia terminado de escrever sua história, e que às vezes as maiores tempestades vêm antes dos céus mais claros. Com uma expressão preocupada. Raquel, tem uma mulher lá fora querendo falar com você. Disse que é sobre um assunto pessoal muito importante. Que tipo de mulher? O tipo que você vê em revista de moda. Carro importado, roupa cara, unha feita e com uma cara nada amigável. Raquel sentiu um aperto no estômago. Algo lhe dizia que aquela visita estava relacionada a Christian. Manda ela entrar. A mulher que entrou no pequeno escritório da Torres Limpeza era de fato impressionante. Devia ter uns 40 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem impecável e um conjunto que provavelmente custava mais que o faturamento mensal da empresa de Raquel. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, frios como gelo e claramente hostis. Você deve ser Raquel Torres, disse ela, sem se dar ao trabalho de cumprimentar. Eu sou Helena Vasconcelos, mãe de Christian. Raquel engoliu seco. A mãe de Christian. Isso não prometia nada bom. Prazer em conhecê-la, dona Helena. Por favor, sente-se. Prefiro ficar em pé. O que tenho para dizer não vai demorar muito. A frieza na voz da mulher era palpável. Raquel cruzou os braços, preparando-se para o que estava por vir. Estou aqui para conversar sobre seu envolvimento com meu filho. Que envolvimento? Conversei com ele algumas vezes. Helena sorriu de forma condescendente. Querida, não me subestime. Sei exatamente o que aconteceu. A noite que ele passou em sua casa, o dinheiro que deu para você, o teatrinho na casa da Patrícia. Christian pode pensar que está sendo discreto, mas nada escapa de mim. E se souber de tudo isso, por que está aqui? Porque quero que pare. A simplicidade brutal da afirmação deixou Raquel momentaneamente sem palavras. Com licença, quero que pare de perseguir meu filho. Que pare de se fazer de vítima para despertar a compaixão dele. Que desapareça da vida dele antes que cause mais danos. A raiva começou a ferver no peito de Raquel. A senhora está sugerindo que eu estou atrás do dinheiro dele? Não estou sugerindo, estou afirmando. Helena se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre ela. Você aceita 20 mil reais de um homem que mal conhece. Que conclusão quer que eu tire? A conclusão de que ele ofereceu ajuda espontaneamente e eu usei o dinheiro para abrir minha empresa, não para comprar bolsas de grife. Que nobre da sua parte, mas os 20 mil foram apenas o começo, não é? O que pretende conseguir agora? 100 mil? 200? Ou está mirando mais alto? Casamento? Raquel se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de forma estridente. A senhora não me conhece. Não tenho o direito de entrar aqui fazendo acusações. Tenho todo o direito. Sou mãe dele e sei o que é melhor para meu filho. E uma faxineira interesseira definitivamente não está nessa lista. A palavra faxineira foi pronunciada como se fosse um insulto. Raquel sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Trabalho honestamente para sustentar minha vida. Não vejo nada de errado nisso. Não há nada de errado em ser faxineira.
O erro está em tentar usar isso para seduzir um homem vulnerável. Vulnerável. Christian está passando por uma fase difícil. O divórcio, a pressão nos negócios, a solidão. Homens nessa situação costumam fazer escolhas impulsivas, se envolver com pessoas inadequadas. A palavra inadequada doeu mais que faxineira. Raquel sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos, mas se recusou a dar a Helena a satisfação de vê-la chorar. E o que a senhora considera adequado para seu filho? Alguém da nossa classe social. Alguém com educação, refinamento, que entenda as responsabilidades que vêm com nossa posição. Alguém que possa ser uma parceira nos negócios, não um peso morto. Peso morto, repetiu Raquel, sentindo cada palavra como uma punhalada. Exato. Você não faz ideia da pressão que um homem na posição de Christian enfrenta. Os compromissos sociais, as obrigações familiares, as decisões que afetam centenas de empregos. Ele precisa de alguém que possa dividir esse fardo, não de alguém que vai se tornar mais uma responsabilidade. Helena se dirigiu à janela, olhando para a rua modesta, onde ficava o escritório de Raquel. Vou ser direta com você. Sei que meu filho sente algo por você. Ele sempre teve uma veia romântica, uma tendência a idealizar situações. Mas paixões passam. Responsabilidades são para sempre. E se ele for feliz comigo? Felicidade? Helena riu friamente. Querida, felicidade é um luxo que pessoas como nós não podemos nos dar. Temos obrigações. Christian vai herdar um império que emprega milhares de pessoas. Vai se casar com alguém que possa ajudá-lo a manter e expandir esse império. Não com alguém que o quê? Que vai envergonhá-lo em jantares de negócios, que não sabe qual garfo usar para cada prato, que não fala inglês fluente ou não entende de arte e literatura, que vai fazer papel de tola na frente de clientes importantes. Cada palavra era calculada para ferir, e estava funcionando. Raquel sentia como se Helena estivesse despindo suas inseguranças uma por uma, expondo todas as suas limitações. Talvez eu possa aprender, disse ela, odiando como sua voz soou pequena e insegura. Aprender? Helena sorriu cruelmente. Querida, refinamento não se aprende aos 24 anos. É algo que se herda, que se cultiva desde criança. Você pode tentar imitar, mas sempre vai ser óbvio que é uma imitação. Raquel fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia recuperado parte de sua compostura. A senhora veio aqui para me humilhar ou tem alguma proposta específica? Tenho sim. Helena abriu a bolsa cara e tirou um envelope. 100 mil reais. Para você desaparecer da vida do meu filho. Mude de cidade e comece uma nova vida longe daqui. Com esse dinheiro, pode abrir uma empresa maior em outro lugar. Raquel olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. A senhora está tentando me comprar. Estou oferecendo uma solução que beneficia todos. Você fica rica, Christian volta à realidade, e eu fico com a consciência tranquila, sabendo que protegi meu filho de um erro que poderia arruinar sua vida. E se eu recusar? Os olhos de Helena se estreitaram perigosamente. Então vou ter que usar métodos menos amigáveis. Posso tornar sua vida muito difícil, querida. Posso fazer com que nenhuma empresa respeitável queira contratar seus serviços. Posso espalhar rumores sobre a idoneidade da sua empresa. Pode me ameaçar, completou Raquel. É isso que está fazendo. Estou sendo prática. Você tem duas opções. Aceitar minha oferta generosa e começar uma nova vida, ou enfrentar as consequências de tentar subir acima da sua posição. Raquel pegou o envelope e, para surpresa de Helena, abriu-o. Realmente havia um maço de dinheiro dentro. Provavelmente mais dinheiro do que ela veria em anos de trabalho. É muito dinheiro, admitiu ela. É suficiente para você nunca mais precisar se preocupar com dinheiro. Pode até estudar, se formar, se tornar alguém respeitável. A palavra respeitável foi a gota d'água. Raquel fechou o envelope e o estendeu de volta para Helena. Não aceito. Não seja tola. É mais dinheiro do que você vai ver na vida. Pode ser, mas não vou aceitar dinheiro para abrir mão da minha dignidade. Dignidade? Helena riu com desprezo. Que dignidade? Você é uma faxineira que se meteu com um homem fora da sua liga. Sou uma mulher honesta que trabalha duro e não precisa da aprovação de ninguém para viver minha vida. Helena guardou o envelope com movimentos bruscos, claramente frustrada. Você vai se arrepender dessa decisão. Talvez.
mas vou me arrepender como uma mulher livre, não como alguém que se vendeu. Christian vai descobrir quem você realmente é. E quando descobrir que você rejeitou R$100.000 por orgulho, vai perceber que tipo de pessoa inconsequente você é. Se ele for o homem que penso que é, vai entender por que recusei. Helena se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Uma última coisa, querida. Christian pode estar enfeitiçado agora, mas ele voltará à realidade. E quando voltar, vai ver que eu estava certa. Sempre estive certa sobre essas coisas. Essas coisas? Relacionamentos inadequados, paixões inconvenientes. No final, a classe sempre reconhece a classe. E você, minha querida, definitivamente não é da nossa classe. Com isso, Helena Vasconcelos saiu do escritório, deixando atrás de si o cheiro caro de seu perfume e o eco das suas palavras venenosas. Raquel se deixou cair na cadeira, tremendo de raiva e dor. Cada palavra de Helena havia encontrado uma insegurança, uma dúvida que ela tentava esconder até de si mesma. Será que realmente estava fora da sua liga? Será que estava sendo ingênua ao pensar que o amor poderia superar as diferenças sociais? Márcia entrou no escritório. 2 semanas se passaram desde que Raquel pediu para Christian sair de sua vida. Foram as 2 semanas mais difíceis que ela já havia enfrentado, pior até que os primeiros meses após a morte dos pais. Pelo menos então, ela sabia que não havia escolha. Agora, ela havia escolhido a dor. A Torres Limpeza estava sofrendo. 3 clientes haviam cancelado seus contratos, claramente influenciados pelos rumores sobre o suposto roubo. Júlia estava considerando seriamente procurar outro emprego, e até Márcia, sempre otimista, parecia desanimada. Naquela manhã de terça-feira, Raquel estava no escritório tentando reorganizar as finanças quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Torres Limpeza, bom dia. Raquel Torres. A voz feminina soava hesitante, quase sussurrada. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Meu nome é Carmen. Eu trabalho na casa da Dona Teresa, como doméstica. Raquel sentiu o coração acelerar. Oi, Carmen. O que posso fazer por você? Posso falar com a senhora pessoalmente? É sobre aquela pulseira que sumiu. Claro. Onde você quer se encontrar? Na Praça da Matriz, perto da igreja. Em 1 hora? Por favor, não conte para ninguém que falei com a senhora. Estarei lá. Raquel chegou à praça 15 minutos adiantada, nervosa e cheia de expectativas. Carmen apareceu poucos minutos depois. Uma mulher de meia-idade, visivelmente nervosa, olhando ao redor como se estivesse sendo perseguida. Dona Raquel, sou eu. Obrigada por entrar em contato comigo. Carmen se sentou no banco ao lado dela, ainda olhando ao redor desconfiada. Eu não deveria estar aqui. Se Dona Teresa descobrir... O que você quer me contar, Carmen? A mulher respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. A pulseira não foi roubada. Dona Teresa perdeu ela na semana passada, no clube. Eu sei porque estava junto quando ela percebeu que tinha perdido. Raquel sentiu uma mistura de alívio e raiva. Então por que ela acusou minhas funcionárias? Porque alguém pediu para ela fazer isso. Alguém? Uma senhora muito elegante apareceu na casa uns dias antes. Falou com Dona Teresa em particular. Depois dessa conversa, Dona Teresa ficou toda animada, falando que ia dar uma lição em umas pessoas que não sabiam qual era o lugar delas. O estômago de Raquel se revirou. Helena Vasconcelos. Você viu essa mulher? Vi sim. Cabelo loiro, carro importado, roupas caras. Dona Teresa a tratava com muito respeito, como se ela fosse alguém importante. E você tem certeza de que a pulseira não foi roubada? Absoluta. Dona Teresa até me pediu para procurar em todo lugar da casa no dia seguinte, antes de vocês chegarem. Ela sabia que a pulseira não estava lá. Raquel fechou os olhos, sentindo raiva e dor ao mesmo tempo. Helena havia manipulado a situação perfeitamente. Usando uma pessoa necessitada, Dona Teresa provavelmente havia recebido algum pagamento ou favor para destruir sua reputação. Carmen, você estaria disposta a contar isso para outras pessoas? Para limpar o nome da minha empresa? A mulher hesitou. Eu preciso desse emprego, Dona Raquel. Tenho 3 filhos para criar. Eu entendo. Não vou forçá-la a nada. Mas não é justo o que estão fazendo com a senhora. Todo mundo na vizinhança sabe que vocês são pessoas direitas. Carmen se levantou para ir embora, mas parou e se virou. Dona Raquel, aquela senhora elegante, ela deixou um cartão de visita na casa. Se a senhora quiser, posso tentar conseguir uma foto dele.
Seria muito bom, Carmen. Obrigada por me contar a verdade. De nada. E sinto muito pelo que está passando. Depois que Carmen se foi, Raquel ficou sentada no banco da praça, processando o que havia descoberto. Agora tinha certeza de que Helena estava por trás de tudo, mas ainda não sabia como usar essa informação. Seu celular tocou. Era um número que ela reconheceu. Dona Patrícia, a madrinha de Christian. Raquel, aqui é Patrícia Vasconcelos. Podemos conversar? Claro, Dona Patrícia. Pode vir aqui em casa agora, é importante. Estou indo. Raquel dirigiu até o condomínio Jardins do Vale com o coração apertado. Será que Dona Patrícia também estava na campanha para afastá-la de Christian? Patrícia a recebeu na porta, mas desta vez seu sorriso era genuíno e caloroso. Entre, querida. Obrigada por vir. Elas se sentaram na mesma área da piscina, onde Raquel havia conversado com Christian semanas atrás. Patrícia serviu café e a observou atentamente. Você parece cansada. Tem sido um período difícil. Imagino, Helena pode ser implacável quando quer alguma coisa. Raquel quase derrubou a xícara de café. A senhora sabe? Sei de tudo. Helena é minha cunhada há 30 anos. Conheço seus métodos. Patrícia suspirou. E não concordo com eles. Por que está me contando isso? Porque Christian está destruído, não come, não dorme, não consegue se concentrar no trabalho. E porque já vi Helena fazer isso antes. Isso, destruir relacionamentos que não aprovava, fez com a primeira namorada séria que Christian teve na faculdade. Uma menina de classe média, filha de professores. Helena a humilhou tanto que a garota mudou de universidade. Raquel sentiu um aperto no peito. E Christian? Ele não fez nada para defendê-la? Era mais jovem, mais inseguro. E Helena convenceu ele de que a menina estava atrás do dinheiro da família. Plantou evidências falsas, manipulou situações. Christian acreditou. E agora? Agora ele é mais velho, mais sábio, e está lutando contra a família toda por você. Raquel a encarou com surpresa. Lutando como? Ameaçou se afastar completamente dos negócios se Helena não parar de persegui-la. Disse que vai renunciar à herança, se necessário. O coração de Raquel disparou. Ele disse isso? Disse. E Helena está desesperada. Nunca imaginou que ele fosse tão longe por uma mulher. Patrícia se levantou e trouxe um envelope da mesa próxima. Ele me pediu para dar isso a você. Disse que, se você não quisesse vê-lo, pelo menos lesse o que escreveu. Raquel pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta manuscrita com a letra elegante de Christian. Raquel, sei que disse para ir embora, e estou tentando respeitar seu pedido. Mas antes de aceitar uma vida sem você, preciso que saiba algumas coisas. Você me acusa de viver em mundos diferentes e tem razão. Mas quer saber qual é a diferença real entre nossos mundos? No seu mundo, as pessoas têm valores. No meu, as pessoas têm preço. Você recusou R$100.000 por dignidade. Conhece alguma pessoa no meu círculo social que faria isso? Eu não conheço. Você abriu sua casa para um estranho numa tempestade. Quantas pessoas no meu mundo fariam isso? Eu duvidaria até da minha própria capacidade. Você trabalha honestamente para sustentar seus sonhos. Eu herdei os meus e nunca soube o valor real de nada. Então me diga, quem precisa aprender com quem? Quem é que realmente está subindo ou descendo nessa história? Eu te amo não apesar do que você é, mas exatamente por causa do que você é. E se isso significa abrir mão de tudo o que herdei, farei sem hesitar. Porque descobri que não quero ser rico e vazio. Prefiro ser pobre e pleno, com você. Te amo hoje e sempre. Christian PS. A herança não é minha identidade. Você é. Raquel terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Patrícia a observava com compreensão. Ele está falando sério, disse a mulher mais velha. Ontem mesmo apresentou uma proposta para o conselho da empresa. Quer distribuir parte das ações entre os funcionários, criar um programa de responsabilidade social, transformar a empresa numa corporação com propósito social. O que isso significa? Significa que quer usar a riqueza da família para fazer bem ao mundo, assim como você fez bem a ele. Raquel enxugou as lágrimas, tentando processar tudo. Dona Patrícia, posso perguntar por que a senhora está me ajudando? Porque já vi meu afilhado em muitos relacionamentos, mas nunca o vi apaixonado de verdade. E porque acho que você é exatamente o que nossa família precisa. Alguém que nos lembre do que realmente importa na vida. E Helena, ela não vai parar. Helena está com medo. Pela primeira vez na vida, está perdendo o controle sobre o filho.
e pessoas com medo fazem coisas desesperadas. Como se tivesse sido invocada, a voz de Helena ecoou da casa. Patrícia, onde você está? Patrícia e Raquel se entreolharam. Ela tem chave da minha casa, explicou Patrícia. Vai ter que enfrentá-la mais cedo ou mais tarde. Helena apareceu na área da piscina e congelou ao ver Raquel. Sua expressão passou rapidamente de surpresa para fúria. O que essa mulher está fazendo aqui? Conversando comigo, respondeu Patrícia calmamente. Assim como você costuma conversar com pessoas nas minhas costas. Não sei do que está falando. Sei sim, Helena. Sei da Dona Teresa, sei dos clientes cancelados, sei de tudo. Helena se endireitou, assumindo sua postura de batalha. Estava protegendo meu filho. Estava destruindo a vida de uma pessoa inocente. Inocente. Helena riu friamente. Ela está manipulando Christian. Foi a gota d'água para Raquel. Ela se levantou, encarando Helena com uma fúria que nunca havia sentido antes. Chega, disse ela, com uma voz que não reconheceu como sua. Chega de humilhações, chega de manipulações, chega de mentiras. Como ousa me falar nesse tom? Ouso porque estou cansada de ser tratada como lixo por alguém que só tem dinheiro para oferecer ao mundo. Helena ficou boquiaberta com a resposta. Quer saber a diferença entre nós, dona Helena? Eu conquisto o que tenho com trabalho. A senhora herdou tudo e acha que isso lhe dá o direito de julgar todo mundo. Você não passa de uma... De uma quê? De uma faxineira? Trabalho honesto não é insulto. Sabe o que é insulto? É ser uma mulher rica que usa o dinheiro para destruir a vida de pessoas humildes. Patrícia assistia à cena com uma mistura de choque e admiração. Eu amo seu filho, continuou Raquel, mas não vou implorar por aprovação de alguém que não tem um pingo de decência. Se Christian me quiser, terá que escolher entre mim e uma família que prefere o dinheiro ao amor. Ele vai escolher a família. Sempre escolhem. Talvez. Mas pelo menos ele terá feito uma escolha consciente, não baseada nas suas manipulações. Raquel se virou para Patrícia. Obrigada pela conversa e pela carta. Agora sei o que tenho que fazer. E saiu caminhando com passos firmes, deixando Helena Vasconcelos em silêncio pela primeira vez em décadas. Na rua, respirou fundo. Havia tomado uma decisão. Não fugiria mais, não se esconderia mais. Se Christian a amava mesmo, teriam que enfrentar os obstáculos juntos. E se Helena quisesse guerra, teria guerra. Mas primeiro, tinha uma pulseira perdida para encontrar e uma reputação para limpar. A verdade sempre vinha à tona. Só precisava de alguém corajoso o suficiente para escavá-la. A determinação de Raquel durou exatamente até ela chegar em casa. Sentada na mesma poltrona onde havia servido chá para Christian na noite da tempestade, a realidade da situação a atingiu como um balde de água fria. Como uma mulher simples como ela poderia enfrentar alguém com o poder e os recursos de Helena Vasconcelos? Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Carmen, a doméstica de Dona Teresa. Dona Raquel, consegui a foto do cartão que a senhora elegante deixou. Posso mandar pelo WhatsApp? Claro, Carmen. Muito obrigada. Segundos depois, a foto chegou. Era um cartão elegante e caro, com o nome Helena Vasconcelos, em letras douradas, e o logo da Vasconcelos Holdings. Era a prova concreta de que Helena havia orquestrado tudo. Raquel ficou olhando para a foto, pensando no que fazer com aquela informação, quando outro número desconhecido ligou. Alô? Raquel Torres? A voz masculina soava formal. Sim, aqui é Dr. Roberto Mendes, advogado. Gostaria de marcar uma reunião com a senhora. É sobre um assunto delicado envolvendo a família Vasconcelos. O coração de Raquel disparou. Que tipo de assunto? Prefiro discutir pessoalmente. Posso passar em seu escritório amanhã às 14h? Pode sim. Posso perguntar quem o indicou? Um cliente que prefere manter o anonimato por enquanto. Até amanhã, dona Raquel. Raquel passou o resto do dia e toda a noite se perguntando o que aquele advogado queria. Será que Helena havia decidido processar por difamação? Ou algo pior? Na manhã seguinte, chegou cedo ao escritório e contou tudo para Márcia, que ficou igualmente preocupada. Você quer que eu fique aqui durante a reunião? Ofereceu a funcionária. Quero sim, se der errado você será minha testemunha. Às 2h em ponto, Dr. Roberto Mendes chegou. Um homem de 50 anos, bem vestido, mas com um sorriso tranquilizador que amenizou um pouco o nervosismo de Raquel. Dona Raquel, obrigado por me receber.
Pode ficar tranquila, não vim aqui para causar problemas. Muito pelo contrário. O senhor representa a família Vasconcelos? Represento Christian Rubio Vasconcelos. Ele me procurou para tratar de alguns assuntos legais urgentes. Raquel sentiu um misto de alívio e ansiedade. Que tipo de assuntos? Dr. Roberto abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Primeiro, ele quer registrar formalmente uma queixa contra sua mãe, por perseguição e difamação. Reunimos evidências das ações dela contra sua empresa. Evidências? Gravações de conversas onde ela admite ter manipulado a situação com Dona Teresa. Registros de ligações que ela fez para seus clientes, desencorajando-os a contratar seus serviços. E testemunhas dispostas a depor. Raquel ficou boquiaberta. Como ele conseguiu tudo isso? Christian conhece bem sua mãe. Colocou um investigador particular para documentar as ações dela. Temos material suficiente para um processo criminal e cível. E o segundo assunto? Dr. Roberto sorriu. Mais complicado. Christian quer transferir para você 60% de suas ações na Vasconcelos Holdings. O quê? Raquel quase caiu da cadeira. Isso é impossível. Na verdade, é perfeitamente legal. As ações estão em nome dele. Ele pode dispor como quiser. Seria um valor aproximado de 200 milhões de reais. Márcia, que estava ouvindo tudo em silêncio, deixou escapar um grito abafado. Dr. Roberto, eu não posso aceitar isso. É loucura. Ele imaginou que você diria isso. Por isso me pediu para explicar a estratégia por trás da decisão. O advogado se inclinou para a frente, assumindo um tom mais explicativo. Helena Vasconcelos sempre controlou a família através do dinheiro. Com você como acionista majoritária, ela perderia completamente o poder. Além disso, Christian quer transformar a empresa numa organização com responsabilidade social real. Ele acredita que você é a pessoa certa para liderar essa transformação. Mas eu não entendo nada de administração de empresas desse porte. Por isso, ele já contratou uma equipe de consultores para te assessorar. E também, Dr. Roberto hesitou. Ele escreveu uma carta para você. Pediu para eu entregar pessoalmente. Raquel pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, mais uma vez, a letra elegante de Christian. Raquel, se está lendo isso, é porque o Dr. Roberto explicou minha proposta. Sei que parece loucura, mas deixe-me explicar. Minha família construiu riqueza explorando pessoas como você, pagando salários baixos, ignorando direitos trabalhistas, tratando funcionários como números numa planilha. Quero usar esse dinheiro para consertar o que está errado, para criar empregos dignos, pagar salários justos, investir em educação e saúde para comunidades carentes. Você me mostrou que valor real não se mede em dinheiro, mas em caráter. Agora quero que o dinheiro sirva ao caráter, não o contrário. Não estou te dando isso. Estou te devolvendo, porque foi sua bondade que me ensinou o valor verdadeiro das coisas. Aceite ou não aceite, estarei do seu lado. Mas espero que aceite, porque juntos podemos mudar muitas vidas, com amor e admiração eterna, Christian. Raquel terminou de ler com lágrimas nos olhos. A generosidade do gesto era avassaladora, mas também assustadora. Dr. Roberto, preciso pensar sobre isso. Claro, mas há outro assunto urgente. Helena Vasconcelos marcou uma assembleia extraordinária para amanhã, tentando remover Christian da presidência da empresa. Ela descobriu sobre a investigação e está desesperada. O que isso significa? Se ela conseguir, pode tornar a vida de vocês dois muito difícil. Helena ainda tem muitos aliados no conselho. Márcia, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Raquel, acho que você tem que ir nessa assembleia. Eu? Por quê? Para enfrentar essa mulher de uma vez por todas. Na frente de todo mundo. Dr. Roberto assentiu. Seria interessante ter você lá. Como potencial acionista, teria direito a falar. Mas eu ainda não aceitei as ações. Aceite agora, temporariamente. Pode devolver depois, se quiser. Raquel olhou para os documentos sobre a mesa, depois para Márcia, que a encorajava com o olhar. Está bem, disse ela finalmente. Aceito temporariamente e vou à assembleia. Dr. Roberto sorriu. Excelente. A reunião é amanhã às 10 da manhã no auditório da sede da empresa. Vou buscá-la às 9. Dr. Roberto, uma última pergunta. Christian sabe que o senhor está aqui? Sabe. Na verdade, está numa reunião preparatória com outros membros do conselho, tentando garantir apoio para as propostas dele.
Disse que, independente do que aconteça na assembleia, quer que você saiba que a ama. No dia seguinte, Raquel acordou às 5 da manhã, nervosa demais para continuar dormindo. Escolheu cuidadosamente sua roupa, um conjunto social simples, mas elegante, que havia comprado para ocasiões especiais. Queria estar apresentável, mas sem fingir ser algo que não era. Dr. Roberto chegou pontualmente às 9, trazendo uma pasta com documentos e um sorriso encorajador. "Preparada para fazer história?" perguntou ele. "Preparada para falar a verdade", respondeu Raquel. O edifício da Vasconcelos Holdings era imponente. 30 andares de vidro e aço no centro financeiro da cidade. Raquel nunca havia estado em um lugar tão elegante e intimidador. O auditório estava lotado. Raquel reconheceu muitos rostos da elite local. Empresários, políticos, advogados, todos bem vestidos, todos falando em tons baixos e importantes. Ela se sentiu como um peixe fora d'água. Helena estava no palco, elegantíssima em um terno vermelho, conversando com outros membros do conselho. Quando viu Raquel entrar, seus olhos se estreitaram perigosamente. Christian estava sentado na primeira fileira, de costas para a entrada. Quando o Dr. Roberto o cumprimentou, ele se virou e viu Raquel. Seus olhos se iluminaram com uma mistura de surpresa, alegria e preocupação. Ele se levantou e caminhou até ela, ignorando os olhares curiosos da plateia. "Você veio", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Vim. Não podia deixar você enfrentar sua família sozinho." "Raquel, Depois conversamos", interrompeu ela gentilmente. "Agora temos uma batalha para vencer." A assembleia começou com Helena assumindo o controle da reunião. Sua voz ecoava pelo auditório com autoridade absoluta. "Senhores membros do conselho, convoquei esta assembleia extraordinária devido a preocupações sérias sobre a direção que nossa empresa está tomando sob a presidência do meu filho." Ela clicou um botão e uma apresentação apareceu na tela atrás dela. Christian propôs mudanças radicais que comprometeriam nossa lucratividade. Aumento significativo nos salários dos funcionários, distribuição de ações para empregados e investimentos maciços em responsabilidade social. Murmúrios de desaprovação ecoaram pela plateia. "Além disso", continuou Helena, "ele está sendo influenciado por elementos externos que não têm conhecimento ou experiência para participar de decisões empresariais importantes." Raquel sabia que estava sendo indiretamente atacada. "Por isso proponho a remoção imediata de Christian da presidência e sua substituição por alguém mais estável." Christian se levantou. "Posso responder a essas acusações?" "Claro, filho. Você tem direito à defesa." Christian subiu ao palco, mas antes de falar, olhou diretamente para Raquel. "Senhores, minha mãe está certa sobre uma coisa. Estou sendo influenciado por alguém, por uma mulher que me ensinou que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em lucros, mas no impacto positivo que causamos na vida das pessoas." Helena revirou os olhos visivelmente. "Essa mulher me mostrou que nossa empresa pode ser lucrativa e ética, pode crescer e cuidar bem de seus funcionários, pode ser um negócio de sucesso e uma força para o bem na sociedade." "Christian", interrompeu Helena, "idealismos não pagam dividendos." "Mãe, com todo respeito, a senhora está errada. Empresas que tratam bem seus funcionários são mais produtivas. Empresas com responsabilidade social atraem melhores clientes. Empresas éticas têm reputação mais sólida." Um dos membros do conselho se levantou. "Christian, essas são teorias bonitas, mas na prática, interrompeu uma voz feminina vinda do fundo do auditório, "funcionam muito bem." Todas as cabeças se viraram. Raquel estava de pé, tremendo ligeiramente, mas com a voz firme. Helena ficou lívida. "Essa assembleia é para membros do conselho e acionistas apenas." Dr. Roberto se levantou. "Raquel Torres é acionista. Detém 60% das ações da empresa." O auditório explodiu em murmúrios chocados. Helena ficou boquiaberta. "Isso é impossível." "Não é", disse Dr. Roberto mostrando os documentos. "Transferência legal e registrada ontem às 5 da tarde." Helena olhou para Christian com fúria. "Você deu nossa empresa para uma faxineira?" O comentário provocou risadas nervosas na plateia, mas Raquel endireitou os ombros e começou a caminhar em direção ao palco. "Com licença", disse ela, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. "Posso falar?"
Chegou ao palco sob olhares curiosos e céticos. Christian lhe deu um sorriso encorajador. Meu nome é Raquel Torres, começou ela, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força. E sim, trabalho com limpeza. Mas gostaria de falar sobre algo que entendo muito bem. Valor. A plateia estava prestando atenção agora, curiosa para ver onde aquilo ia dar. Dona Helena tem razão sobre uma coisa. Eu sou faxineira, mas sabem o que aprendi limpando casas da elite desta cidade? Aprendi que dinheiro sem valores vira sujeira muito rápida. Alguns risos nervosos ecoaram pela plateia. Vi patrões que humilham funcionários, empresários que trapaceiam impostos, famílias ricas que tratam empregados como lixo. E sabe o que isso me ensinou? Que ser rica sem ser digna é a maior pobreza que existe. Helena tentou interromper, mas Raquel continuou. Vocês estão preocupados se eu tenho conhecimento para ser acionista desta empresa? Vou dizer o que sei. Sei que funcionários felizes trabalham melhor. Sei que clientes respeitam empresas honestas. Sei que lucro construído em cima de injustiça não dura muito tempo. A plateia estava completamente silenciosa agora. E sei mais uma coisa. Conheço o caráter do homem que vocês querem tirar da presidência. Christian Vasconcelos me acolheu numa noite de tempestade quando não tinha nada a ganhar com isso. Me ajudou a realizar meus sonhos sem pedir nada em troca. Me defendeu da própria família quando eles tentaram me destruir. Raquel olhou diretamente para Helena. A senhora acha que ele está sendo influenciado por mim? Tem razão. Estou influenciando ele a ser a melhor versão de si mesmo. Assim como ele me influenciou a descobrir que sou muito mais forte do que imaginava. Ela se virou para a plateia. Vocês querem saber se vou usar essas ações para enriquecer? Não vou. Vou usá-las para provar que uma empresa pode ser lucrativa e justa ao mesmo tempo. Para mostrar que sucesso verdadeiro é quando todo mundo cresce junto. Helena finalmente explodiu. Isso é ridículo. Uma doméstica não pode... Uma doméstica o quê? Raquel a encarou com fúria. Não pode ter sonhos. Não pode ter valores. Não pode amar seu filho. O auditório ficou em completo silêncio. A senhora passou semanas tentando me humilhar, me destruir, me fazer sentir pequena. Sabe por que não conseguiu? Porque meu valor não vem da minha conta bancária. Vem do meu caráter. Raquel caminhou até ficar bem na frente de Helena. E agora vou usar cada centavo dessas ações para construir a empresa que Christian sonha. Uma empresa que trata todos com dignidade, que paga salários justos, que se orgulha de fazer a diferença na vida das pessoas. Ela se virou para a plateia uma última vez. Votação pode começar. Quem quer manter Christian na presidência para construirmos juntos uma empresa que seja exemplo de sucesso e ética? Uma por uma, as mãos começaram a se levantar. Primeiro os funcionários que estavam presentes, depois alguns membros do conselho mais jovens, finalmente até alguns dos empresários tradicionais. Helena olhou ao redor, vendo o apoio se formar em favor do filho e da mulher que havia subestimado. Isso não acabou, murmurou ela, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Para mim acabou sim, respondeu Raquel, porque finalmente entendi que não preciso da sua aprovação para ser feliz. Christian subiu ao palco e, diante de toda a elite da cidade, beijou Raquel Torres apaixonadamente. O auditório explodiu em aplausos, alguns genuínos, outros protocolar, mas todos reconhecendo que haviam presenciado algo histórico. Quando se separaram, Christian sorriu para ela. Pronta para mudar o mundo comigo? Pronta, respondeu Raquel. Mas primeiro, vamos mudar nossa própria história. E ali no palco do auditório da Vasconcelos Holdings, duas pessoas de mundos diferentes provaram que o amor verdadeiro não apenas transpõe barreiras sociais, ele as destrói completamente, construindo algo muito mais forte em seu lugar. Uma parceria baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e a coragem de lutar pelo que é certo. O final da Assembleia foi apenas o começo de uma nova era, tanto para eles quanto para a empresa, que transformariam juntos numa força de mudança social. 6 meses depois da Assembleia que mudou tudo, Raquel estava em seu novo escritório, no 25º andar da Vasconcelos Holdings, olhando pela janela panorâmica a cidade que se estendia a seus pés. Era difícil acreditar que a mulher que havia aberto sua casa humilde para um estranho, numa noite de tempestade, agora dirigia uma das maiores empresas do estado. Mas não era apenas sua vida que havia mudado. A Vasconcelos Holdings
estava se transformando em algo completamente novo, sob a parceria entre ela e Christian. A porta do escritório se abriu e Márcia entrou, carregando uma pasta e um sorriso orgulhoso. Agora era a diretora de recursos humanos da empresa, responsável por implementar políticas trabalhistas revolucionárias. Raquel, os números do último trimestre chegaram. Você não vai acreditar. Boas notícias? Ótimas. Produtividade subiu 30% desde que implementamos o programa de participação nos lucros. Rotatividade de funcionários caiu para praticamente zero. E olha só, Márcia abriu a pasta com entusiasmo. Recebemos 57 currículos esta semana, de executivos de outras empresas querendo trabalhar aqui. Raquel sorriu. Quem diria que tratar pessoas com dignidade seria uma estratégia de negócios tão eficaz? Helena diria que é coincidência, riu Márcia. Falando nela, como estão as coisas? Ela se mudou para a casa de praia e raramente aparece na empresa. Acho que finalmente aceitou que perdeu o controle. Era verdade. Helena havia tentado resistir por alguns meses, criando obstáculos e espalhando boatos sobre a administração amadora da empresa. Mas quando os resultados financeiros começaram a mostrar crescimento consistente, até seus aliados mais fiéis reconheceram que a nova administração estava funcionando. Christian entrou no escritório, interrompendo os pensamentos de Raquel. Mesmo depois de todos esses meses, seu coração ainda acelerava quando o via. Ele havia mudado também. Parecia mais leve, mais genuinamente feliz. Como foi a reunião com os investidores? Perguntou Raquel. Excelente. Eles querem financiar nossa expansão para outros estados. Parece que empresa ética está na moda, disse ele com ironia. Ou talvez sempre tenha sido o caminho certo, e ninguém teve coragem de tentar antes, sugeriu Márcia. Falando em coragem, disse Christian, tenho uma pergunta importante para fazer. Ele se aproximou de Raquel e, para surpresa dela, se ajoelhou ao lado da mesa. Christian, o que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há meses. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Raquel Torres, você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou sobre amor verdadeiro, sobre valores, sobre o que realmente importa. Quer se casar comigo? Raquel ficou sem palavras por um momento, olhando para o anel simples mas elegante na caixa. Não era uma pedra gigantesca destinada a impressionar. Era um diamante modesto engastado com bom gosto. Exatamente o que ela escolheria para si mesma. Christian, sei que nossa história teve um começo complicado. Sei que minha família causou muito sofrimento. Mas sei também que juntos somos mais fortes do que separados. E quero passar o resto da minha vida provando que o amor pode superar qualquer obstáculo. Márcia estava claramente emocionada, tentando não interromper o momento. E se sua mãe nunca aceitar nosso casamento? Perguntou Raquel. Então viveremos felizes mesmo assim. Minha família agora é você, Márcia, Júlia, todos os funcionários que se tornaram nossa segunda família. Família não é quem tem o mesmo sangue, é quem tem os mesmos valores. Raquel sorriu através das lágrimas que começaram a escorrer. Sim, Christian. Sim, quero me casar com você. Ele colocou o anel em seu dedo e a beijou, enquanto Márcia aplaudia e gritava de alegria. Posso sugerir uma coisa? Disse Márcia quando eles se separaram. Façam o casamento aqui mesmo, no auditório da empresa. Seria simbólico. Mostrar que este lugar se transformou num símbolo de amor e união, não apenas de negócios. Adorei a ideia, disse Raquel. Eu também. E vamos convidar todos os funcionários. Vai ser uma festa para toda a nossa família ampliada. 3 meses depois, o auditório da Vasconcelos Holdings estava decorado com flores simples, mas elegantes. Não era um casamento ostensivo. Raquel havia feito questão disso. Era uma celebração íntima para 200 pessoas, incluindo todos os funcionários da empresa, desde os executivos até as moças da limpeza. Raquel desceu o corredor central vestindo um vestido simples de seda branca, carregando um buquê de margaridas, as mesmas flores que cresciam no jardim da casa onde havia morado com os pais. Júlia era sua madrinha, e Dr. Roberto, que havia se tornado um amigo querido, a conduziu até o altar. Do lado do noivo, Christian esperava com Patrícia como madrinha e um executivo amigo como padrinho. Helena havia sido convidada, mas não compareceu. Uma ausência que entristeceu Christian, mas não diminuiu sua felicidade.
O juiz de paz escolhido era conhecido por suas cerimônias emotivas e não decepcionou. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Raquel e Christian, mas a prova viva de que o amor verdadeiro transcende qualquer barreira. Esta história começou numa noite de tempestade, quando duas almas se encontraram e descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Christian e Raquel trocaram votos que haviam escrito pessoalmente. Raquel, disse Christian, você me ensinou que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Me ensinou que força não vem de poder sobre outros, mas de compaixão por outros. Prometo ser o homem que você me inspira a ser, todos os dias da nossa vida. Christian, respondeu Raquel, você me mostrou que sonhos podem se tornar realidade quando encontramos alguém que acredita neles conosco. Me mostrou que o amor pode superar qualquer preconceito, qualquer diferença. Prometo construir ao seu lado um futuro baseado nos valores que compartilhamos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o auditório explodiu em aplausos sinceros. Era impossível não se emocionar com aquela história de amor que havia conquistado não apenas corações, mas mudado uma empresa inteira. Na festa que se seguiu, realizada no jardim interno do prédio, Raquel circulou entre os convidados, conversando com cada funcionário, agradecendo pela presença, fazendo questão de que todos se sentissem parte da celebração. Senhora Vasconcelos, disse uma das funcionárias da limpeza, posso dizer uma coisa? Claro, Rosa, e pode me chamar de Raquel. A senhora mudou nossa vida aqui. Antes éramos invisíveis, agora somos respeitadas, ouvidas, valorizadas. Obrigada por não esquecer de onde veio. Nunca vou esquecer, Rosa, e vocês nunca serão invisíveis enquanto eu estiver aqui. Mais tarde, quando a festa estava terminando, Raquel e Christian subiram ao escritório dela para um momento de privacidade. Pela janela, podiam ver a cidade iluminada na noite. Está feliz? Perguntou Christian, abraçando-a por trás. Mais do que imaginei ser possível, respondeu ela apoiando-se nele. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. É real, e é apenas o começo. O começo? Christian sorriu misteriosamente. Recebi uma ligação hoje. Uma rede de televisão quer fazer um documentário sobre nossa história e sobre a transformação da empresa. Querem mostrar como uma empresa pode ser lucrativa e ética ao mesmo tempo. E você quer participar? Quero que participemos juntos. Nossa história pode inspirar outras pessoas, outras empresas. Pode mostrar que mudança é possível. Raquel pensou por um momento. A ideia de expor sua vida privada a assustava, mas a possibilidade de inspirar outras pessoas a superavam o medo. Está bem, mas com uma condição. Qual? Parte dos recursos do documentário vai para um fundo que estou criando. Microcrédito para mulheres que querem abrir seus próprios negócios, especialmente mulheres em situações parecidas com a que eu estava. Christian a beijou na testa. Por isso te amo, sempre pensando nos outros. Aprendi com meu marido, disse ela sorrindo. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando a cidade, pensando em como suas vidas haviam mudado drasticamente. Raquel, disse Christian finalmente, lembra do que você me disse naquela primeira noite? Sobre não acreditar em arrependimentos, apenas em lições? Lembro. Qual foi a maior lição que aprendeu com toda essa história? Raquel pensou cuidadosamente antes de responder. Que nosso valor como pessoas não depende da aprovação dos outros. Que o amor verdadeiro não pede para você mudar quem é. Ele ajuda você a se tornar a melhor versão de si mesmo. E que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tempestades. E eu aprendi, disse Christian, que riqueza sem propósito é pobreza. Que a família não é quem nasce com você, mas quem escolhe ficar com você. E que uma noite de tempestade pode mudar toda uma vida. Eles se beijaram suavemente, selando não apenas seu casamento, mas uma parceria que transformaria muitas vidas além das suas próprias. 2 anos depois, a história de Raquel e Christian havia se tornado lenda. O documentário sobre eles ganhou prêmios internacionais. A Vasconcelos Holdings era estudada em universidades como modelo de empresa socialmente responsável, e o fundo de microcrédito já havia ajudado mais de 1000 mulheres a abrirem seus próprios negócios. Helena finalmente havia feito as pazes com o filho e a nora, reconhecendo que estava errada sobre Raquel. Na última reunião familiar, havia admitido:
Você me ensinou que classe não tem nada a ver com dinheiro e tudo a ver com caráter. E numa manhã de primavera, quando Raquel anunciou que estava grávida, Christian sorriu e disse: Nosso filho vai crescer sabendo que pode superar qualquer tempestade, porque tem pais que se encontraram em uma. A história havia começado com uma mulher abrindo sua porta para um estranho numa noite de chuva. Terminou com duas pessoas abrindo seus corações para um futuro onde o amor, a dignidade e os valores verdadeiros sempre triunfam sobre preconceitos e diferenças sociais. E se às vezes ainda chovia, eles dançavam na chuva juntos, sabendo que depois de toda tempestade sempre vem o arco-íris. Fim. Virgem deu abrigo a um desconhecido na enchente, sem saber que aquele homem traria um novo começo. Uma história de amor que prova que o destino às vezes se disfarça de coincidência e que o verdadeiro valor de uma pessoa se mede pela generosidade de seu coração, não pelo tamanho de sua conta bancária.